easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Bom dia, que o amor de Deus esteja envolvendo você e tomara que nesse dia você esteja já em pé, entusiasmado, que você possa viver esse dia entusiasmado, que significa ser cheio de Deus. E hoje nós queremos fazer um convite de um Deus que ama, um convite cheio de amor do Senhor para a tua vida. E para basear esse texto, nós vamos lá para o capítulo 33 de Isaías, que diz o seguinte: os pecadores de Sião se assombram, o tremor surpreende os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões e que sacode das suas mãos todo o suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Quando nós vemos essa citação, nós vemos a revelação de um coração, do coração de um Deus que está ansiosíssimo para receber o seu povo de volta. Um Deus que ama e que chama e que aponta o caminho. Deus, Ele vem até nós com um convite desse maravilhoso. Ele fala que Ele é um Deus santo e que Ele mesmo pergunta quem habitará com um Deus que é fogo eterno, que é labareda de fogo. Mas Ele mesmo responde, aquele que está sem pecado, que arremessa para longe de si o ganho de opressões. E Deus vai dizendo, conforme nós lemos nesse versículo, mas esse mesmo Deus, que Ele faz esse convite, Ele aponta um caminho. E lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18 e 19, esse Deus diz o seguinte: vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É como se Deus dissesse, olha, venham para mim, vocês são o meu povo. Do jeito que vocês estão, vocês não podem se achegar a mim, porque vocês estão no meio do pecado, vocês estão na prática do pecado, mas eu tornarei esses pecados brancos como a neve, mesmo que eles sejam vermelhos como o carmesim. Quer dizer, Deus ele faz o convite, mas Ele mesmo diz que se houver um arrependimento, se realmente houver uma consciência, uma constatação da necessidade de estarmos com esse Deus que é santo, se realmente nós vermos que Ele é o único que merece o nosso coração, que sem medo nós podemos dar o nosso coração a Ele, que mesmo que nós estejamos voltados de costas para Ele, fazendo tudo aquilo que Ele abomina e estejamos num caminho errado, que fere realmente todo esse amor que Deus tem por nós, que machuca o coração de Deus, se realmente nós entendermos que esse é o caminho, Ele está pronto para nos receber de novo. É como se Ele dissesse, venham a mim, vocês são o meu povo, eu amo vocês. Olhe, mesmo que vocês estejam nesse pecado, nessa limitação, que vocês não consigam sair desse pecado, mas eu tenho um caminho de arrependimento. Mas esse caminho, meu amado e minha amada, não é simplesmente um remorso, quer dizer, nós olharmos aquilo que nós fazemos de errado e estarmos com medo das consequências. E daí nós dizemos, não, nós não queremos mais fazer, nós queremos estar perto do Senhor. Não é simplesmente isso. O que Deus está falando é de uma mudança de vida. Um povo realmente que quer ser
como Ele é, que arremessa para longe de si o ganho através das opressões, aquele que ganha ilicitamente, aquele que tem prazer quando vê as pessoas sendo prejudicadas. É este povo que realmente vai habitar com esse Deus. Se realmente você deseja estar perto do Senhor, se você realmente vê que esse caminho é um caminho realmente que vale a pena ser seguido, nós temos que ser tomados por um espírito de arrependimento. O que é arrependimento? Nós vemos que nós não queremos mais ter esse caminho, que realmente nós queremos ter uma mudança de coração, uma mudança de mente e queremos ser como Deus é. Se realmente o desejo desse povo é esse, Deus diz assim, olha, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Ainda que vocês estejam no pecado, eu vou tirá-los do pecado. E se vocês quiserem, vocês podem comer o melhor dessa terra. Será que você tem desejo de comer o melhor dessa terra? Será que realmente você tem esse arrependimento, essa mudança de mente, quando você vê que o pecado nos leva para longe do Senhor? Não é a mão do Senhor que está encolhida, mas os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. Nós olhamos o mundo, nós olhamos o pecado, nós vemos que o pecado está crescendo assustadoramente. Eu me assusto quando eu recebo, quantas notícias de pessoas que não conseguiram vencer o pecado, que caíram realmente, estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida afastada do Senhor, totalmente com princípios errados, princípios que ferem a família, princípios que ferem a dignidade. Quando eu vejo isso, eu tenho uma tristeza no meu coração, porque eu sei que o caminho de Deus é um caminho maravilhoso e eu sei que o convite de Deus é que realmente para Ele nos ajudar, Ele afastar de nós esse pecado, mas a única coisa que nós precisamos ter é mudança na nossa mentalidade e um desejo no nosso coração. Através dessa passagem bíblica, através dos princípios do Senhor, os princípios eternos de Deus, nós vemos que Deus está dizendo, olha, não precisa ser assim. Não há pecado que não possa ser perdoado, não há pecado que não possa ser lavado, não há pecado que não há pessoa que não possa ser purificada. Deus nos chama não para um latejar da consciência, um remorso, não um medo da consequência das atitudes erradas. Deus não chama para isso, mas Deus chama para um arrependimento e uma mudança de comportamento. É para isso que Deus nos chama. Deus diz assim, olhe, não precisa ser assim. Você não precisa estar sendo perseguido pela culpa. Você não precisa ter esse peso sobre a tua cabeça, não precisa ter esse problema tão grande do pecado sobre a tua vida, não precisa ser assim. É como se Deus estivesse dizendo, Ele está dizendo, eu sou um Deus santo e para habitar comigo precisa ser assim. Nós vemos que a luz, quando a luz chega, as trevas vão embora. A luz e as trevas, elas não podem estar junto. A luz chega, as trevas automaticamente elas saem. Nós sabemos que quando nós queremos limpeza, nós limpamos o local onde nós queremos que esteja limpo. Quando nós detestamos a sujeira, nós queremos a sujeira longe de nós. É assim que nós devemos agir em relação ao pecado, aquilo que realmente nós temos uma lei moral dentro de nós, que Deus deixou dentro de nós. E nós sabemos disso porque quando nós fazemos alguma coisa errada, algo já sinaliza dentro de nós que isso não é bom. E a paz, ela sai quando existe ali a existência do pecado, quando realmente nós estamos na prática do pecado, nós não experimentamos essa paz de Deus que excede todo entendimento. Nós não comemos o melhor dessa terra, como a Bíblia diz que se nós quisermos, nós podemos comer o melhor dessa terra. Mas quando no nosso coração, quando realmente nós desejamos ser assim, quando existe esse desejo intenso no nosso coração de voltarmos para Deus, a Bíblia diz assim que nós podemos ser lavados, que nós podemos ser
purificados e nós podemos usufruir das promessas. Eu quero ler um pedacinho só dessa promessa que está lá em Isaías capítulo 35, versículo 1 e 2 e diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão, o ermo exultará e florescerá, e também exultará de alegria e romperá em cânticos. A glória do Líbano se lhe deu a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Quando nós olhamos as promessas do Senhor, que o deserto será transformado, realmente que onde os lugares secos florescerão e nós poderemos experimentar a glória do Senhor, a bondade do Senhor. Um povo que volta arrependido ao caminho do Senhor, nós vemos a bondade do Senhor, nós vemos a glória do Senhor, nós experimentamos a presença dos milagres, do extraordinário, porque onde Deus está, tem que haver milagres, tem que haver cura, tem que haver transformação de vida. Se você se diz um cristão, se você diz realmente que você está no caminho do Senhor, então você tem que olhar sobre a tua vida e se alegrar pela transformação de comportamento, pela mudança de comportamento. Teus pensamentos começam a mudar e você começa a ser purificado pela palavra do Senhor e a presença do Espírito Santo. Quer dizer, um povo que se volta ao arrependimento, uma pessoa que se volta ao arrependimento, ela vai experimentar ver a bondade de Deus. Ela consegue visualizar que Deus é bom, que Deus ama e que Deus cuida de nós. Ela consegue visualizar, ela consegue ver a manifestação do extraordinário. Ela consegue ver o caminho da graça do Senhor. Ela consegue ver que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão através dele. Quer dizer, uma pessoa que está voltada ao arrependimento, ela consegue visualizar isso na sua própria vida. Ela consegue discernir entre o bem e o mal. Ela consegue ter sabedoria e sabedoria realmente é saber separar entre o que é bom e o que é ruim, entre o mal e entre o bem e consegue escolher o caminho do arrependimento, o caminho de retornar ao Senhor. Não existe ninguém que não erre. Todos nós erramos. Mas esse arrependimento que eu falo, esse relacionamento que nós falamos, é um coração sempre disposto a querer obedecer a Deus. Um coração sempre disposto a amar a Deus. E por esse amor, nós nos aproximamos dele e o pecado vai sendo deixado para trás sem nenhum esforço. Não é algo que pese, mas é algo que nós decidimos e realmente com essa força do Senhor nós conseguimos ter uma nova vida. E esse é o convite que o Senhor faz a você hoje que está vendo esse programa, está ouvindo esse programa. Talvez realmente você tenha sido, a tua consciência esteja latejando, você esteja com remorso, você saiba que tudo que você tem feito ou faz ou pretende fazer não é bom. Não é bom. E você, pela palavra de hoje, você discerniu que isso te afasta de Deus. Esse convite do Senhor é para você. É para você que quer purificar o teu caminho. É para você que quer estar perto desse Deus. É para você que quer habitar com esse Deus que se chama labareda de fogo. Esse Deus que é santo. Esse Deus que sempre diz, olha, isso não é bom para você. Esse Deus que é um Pai maravilhoso, que aponta o caminho, porque o caminho do pecado é um caminho que faz mal para o homem. E esse convite eu estou estendendo para você hoje. Venha, venha. Venha para Deus, venha para o Senhor. Isso é para você, esse caminho de ser santo é para você. E quando você aceita, você vê que só há um caminho, esse caminho de Jesus. Vamos fazer essa oração, feche os teus olhos e eu vou conduzir essa oração como se eu mesmo estivesse me entregando para o Senhor. Repita no teu coração, amém? Senhor, diante dessa palavra nós reconhecemos que temos pecado, que temos feito aquilo que nos afasta de Ti.
temos tido talvez remorso, um latejar de consciência, mas não uma mudança de mente. Mas nessa hora, nós inclinamos o nosso coração, nós desejamos ser santos, nós desejamos estar com o Senhor, nós desejamos conhecer o extraordinário, nós desejamos conhecer esse caminho de bondade, desejamos conhecer e discernir entre o bem e o mal, nós desejamos optar pelo caminho do bem. E por isso nós nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor e pedimos, Senhor, essa manifestação desse teu amor através dos nossos corações. Deus, eu quero abençoar essas pessoas, que o Espírito Santo esteja habitando no coração de cada uma delas, Senhor, e levando-as, Senhor, ao pleno conhecimento da verdade divina, porque este é o teu desejo. Eu oro abençoando essas vidas no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy.